Você sabe a diferença entre fariseus, saduceus e escribas? Você já percebeu que, sempre que Jesus batia de frente com o sistema religioso, esses três nomes apareciam na linha de fogo? Eles estavam entre os homens mais influentes da época, e muitos deles foram os principais responsáveis pela condenação de Jesus. Muita gente acha que eles eram todos iguais, mas não eram, nem de perto. E entender quem eles realmente eram muda completamente a forma como você lê o Novo Testamento. Fica comigo até o fim, porque o que parecia só um detalhe vai te revelar um sistema muito maior do que você imaginava. Vamos começar pelos mais conhecidos, os fariseus. Imagine um grupo visto como exemplo de santidade. Eles jejuavam 2 vezes por semana, faziam longas orações em público, entregavam o dízimo até da hortelã do quintal e ainda seguiam um monte de regras criadas pelos próprios mestres religiosos. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos, no céu, no inferno, e achavam que a salvação vinha pela obediência total à lei de Moisés. E não só à lei, mas também a tradições orais que passavam de geração em geração. Esses homens tinham apoio popular. Eles estavam nas sinagogas, no dia a dia do povo, e por isso eram respeitados, admirados, até temidos. Mas por trás da aparência de piedade havia orgulho, vaidade espiritual, religião sem amor. Foi por isso que Jesus os confrontou de forma tão direta e disse: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade." Mateus 23, versículo 23. Eles faziam tudo certo, por fora, mas por dentro estavam vazios. Mesmo assim, nem todos permaneceram cegos. Nicodemos era fariseu e procurou Jesus à noite. O apóstolo Paulo também era fariseu e se descreveu como fariseu dos fariseus até encontrar a graça de Deus. Mas agora vem um grupo ainda mais perigoso, mais discreto, mais influente e completamente diferente dos fariseus: os saduceus. Eles não tinham tanto apoio popular, mas tinham algo mais valioso naquele tempo: poder. Os saduceus eram ricos, controlavam o templo de Jerusalém, eram responsáveis pelos sacrifícios e comandavam o Sinédrio, o tribunal religioso mais alto dos judeus. Eles eram aliados de Roma e não acreditavam em nada sobrenatural. Para eles, só valia o que estava escrito na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Milagres? Não. Ressurreição? Não. Anjos, céu, inferno, tudo isso era rejeitado. Para os saduceus, religião era política, e o mais importante era manter o controle, mesmo que para isso tivessem que se calar diante da verdade. Foi por isso que, quando Jesus ressuscita Lázaro, a reação deles é imediata. Eles dizem: "Se o deixarmos continuar, todos crerão nele. Então é melhor que morra um só homem pelo povo." João capítulo 11. Eles não queriam perder o poder. E Jesus, com seus milagres e multidões, era uma ameaça real. Por isso, decidiram matá-lo. E agora falta o terceiro grupo, mais discreto, mais técnico, mas igualmente influente: os escribas. Eles eram os mestres da lei, homens que dedicavam a vida inteira a estudar, copiar e ensinar as escrituras. Muitos escribas pertenciam ao grupo dos fariseus, mas sua função principal era o conhecimento. Eles sabiam tudo, cada mandamento, cada detalhe da Torá, cada profecia. O problema é que muitos usavam esse conhecimento para se exaltar, para ganhar status, para se sentirem superiores aos outros. Jesus disse: "Cuidado com os escribas. Gostam dos melhores lugares nas sinagogas e das saudações nas praças." Marcos, capítulo 12. Eles tinham a mente cheia da lei, mas o coração longe de Deus. Nem todos foram assim. Esdras, por exemplo, foi um escriba justo, que usou sua sabedoria para preparar o povo após o exílio, mas muitos usaram o conhecimento como instrumento de vaidade, e não de transformação. Agora, você sabe o porquê eles eram contra Jesus, né? Porque Jesus não confrontava apenas ideias religiosas. Ele confrontava um sistema baseado em orgulho espiritual, vaidade teológica e sede de poder. E foi por isso que o odiaram. Foi por isso que conspiraram contra ele. E foi por isso que ele foi crucificado. Ele não morreu porque pecou, morreu porque expôs os que pecavam, fingindo santidade. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas, se você chegou até aqui, você acabou de provar que é diferente, que valoriza a palavra de Deus. E para confirmar essa presença de Deus em sua vida, comente "Amém" nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a Bíblia, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém que ainda vive confuso. E se quiser mais explicações como essa, simples, profundas e verdadeiras, siga nosso perfil e ative as notificações, porque aqui a Bíblia é explicada de um jeito que todo mundo entende. Deus te abençoe.